E vem conferir a crítica do filme Creed 3. E chegou nos cinemas o filme Creed 3, terceiro filme da trilogia Creed, que não promete que vai terminar nesse filme. O filme deixa ganchos e o Michael B. Jordan não descartou que pode ter um quarto, um quinto filme, essa franquia pode continuar. Como, obviamente, se ela terminar nesse terceiro filme, também tem um gancho meio que final ali. Também tem um rito de passagem para falar, essa franquia acabou. Então os dois lados funcionariam bem. Se for um fechamento de trilogia, de um arco pro Creed, pro Adonis, funcionaria bem esse final, mas também se quiserem continuar, eles também têm essa possibilidade. E eu sou muito fã da franquia Rock como um todo. Tem seus pontos mais baixos, seus pontos mais altos, mas de modo geral, eu adoro a franquia Rock. E eu adoro a trilogia Creed. O meu preferido ainda é o primeiro, eu gosto bastante do segundo, apesar de muita gente ter muitos problemas com ele, eu também achar que ele é inferior ao primeiro, e é esse terceiro, eu gosto dele, e a gente chega no terceiro filme. E ele é um filme que a gente tem bastante coisa pra discutir. Eu já adianto que eu gostei bastante do filme, apesar de ao mesmo tempo ver bastantes defeitos no longa. Começar falando das coisas que eu gostei, que me surpreendeu. Começar falando de Michael B. Jordan. E não o Michael B. Jordan, ator, que está fantástico nesse filme, como ele está na maioria dos filmes da sua carreira. Na verdade, em todos os filmes. Até nos filmes ruins que ele faz, porque tem alguns filmes, alguns projetos que ele participa, que eu acho bem fraco, até nesses ele consegue se destacar com a sua boa atuação. Ele é um ator muito carismático, com um sorriso cativante e que consegue mudar facilmente as suas expressões e a forma de atuar para trazer várias camadas para seus personagens. E pro Adonis não foi diferente. Mas essa parte da atuação eu vou deixar para falar mais pra frente. O que eu queria falar é de Michael B. Jordan como diretor, porque aqui, esse filme Creed 3 é a sua estreia na direção. E óbvio, ele tem alguns problemas por esse ser o primeiro filme que ele dirige. Alguns ângulos, algumas escolhas de como vai conduzir algumas cenas, como vai conduzir alguns diálogos do próprio ator dentro da cena, que você vê que são alguns problemas de alguém que ainda está começando na carreira de direção. Que você vê que ao longo dos anos ele vai perder, ele vai aprender algumas coisas, aprender alguns truques, pegar algumas coisas com os diretores que ele já trabalhou, diretores fantásticos como, por exemplo, Ryan Coogler, que dirigiu o primeiro filme Creed, que ele vai aprender ao longo do caminho, que ele vai melhorar. Então tem algumas coisas ali que não são tão boas assim em questão de direção, mas assim ele me surpreendeu muito e ele me deixou com muita vontade de querer ver novos projetos da direção de Michael B. Jordan, filmes até de ação, filmes de, por exemplo, super-herói. Eu acho que ele teria uma grande capacidade disso pela forma como ele conduz as cenas de ação. Rocky Balboa sempre foi uma franquia que sempre que nunca o boxe foi o principal. O boxe sempre foi muito importante e as partes das lutas sempre foram super cativantes e que fez o público vibrar em todos os filmes. Mas fez vibrar não por causa que a cena de ação era super envolvente. A maioria das cenas de ação nem era tão envolvente assim, mas a trilha sonora era tão boa e a condução da história era tão viva, você gostava tanto dos personagens, da história, e quando chegava na luta final, você estava envolvido naquilo de uma forma tão boa que fazia com que você querer ver mais daquelas lutas, torcer mais forte porque você está envolvido com aqueles personagens. Na franquia Creed isso se manteve, mas as cenas de ação melhoraram muito. O primeiro Creed, o segundo Creed tem cenas de ação fantásticas, e nesse terceiro, com a direção do Michael B. Jordan, ele consegue trazer algo novo para as cenas de ação. A ação dele é diferente. Ele mesmo falou que ele se inspirou em animes para poder, que ele é fã como Dragon Ball, Naruto, entre outros, para poder criar as suas cenas de ação. E você consegue sentir isso. Você consegue sentir isso quando ele começa a criar a sua cena de ação. Desde a parte que ele diminui a cena, quase fazendo um slow motion para depois criar uma coisa mais rápida, um punch mais rápido. Parece que é pra você sentir a cena de ação, é pra você sentir aquela força que vai ter ali. E isso funciona muito bem. E isso muitos animes fazem, animes de ação fazem muito isso. Essa ideia de diminuir a sequência de ação e depois crescer ela. Isso funciona muito bem. E as cenas de ação, quase todas, são fantásticas aqui. Eu adorei até as menores, as maiores e a cena final. Empolgantes, envolventes e que fez eu entrar dentro da cena de ação. Sem contar que ele até vai para um lado meio luxo em alguns momentos, onde tá na luta final principalmente, que é muito boa. De novo, eu adorei a cena de ação. Isso me deu uma esperança para ver muito mais em direção do Michael B. Jordan. E consegue ir bem na parte de dirigir os atores, conduzir a história, mas que me surpreendeu nas partes de ação, trazendo até algo novo para a franquia Creed, para a franquia Rock, um estilo de fazer ação diferente. E como eu falei, eu quero ver ele dirigindo outros filmes, outros projetos. Eu acho que você consegue ver nesse filme que ele tem um potencial gigantesco para crescer a partir dali, crescer com as coisas, com os bons pontos que ele trouxe e melhorar alguns erros ou até alguns problemas que você vê por ele ser um diretor iniciante. Mas eu já elogiei o Michael B. Jordan como
como diretor e automaticamente já elogiei a ação do filme, como eu falei, eu gostei muito, muito empolgante e muito envolvente. E como eu já elogiei o Michael B. Jordan, eu vou elogiar ele um pouquinho mais, que agora eu vou falar um pouco das atuações, que é outro ponto alto do filme, como era um ponto alto de toda a franquia Creed. A dupla principal são dois atores fantásticos. O Michael B. Jordan eu acabei de falar, ele é um ator que consegue entregar camadas pro personagem, mas a Tessa Thompson como Bianca é algo que sempre me agradou muito. Eu acho que esse filme ela tem um pouco mais espaço, menos espaço do que os outros dois, e eu acho que ela merecia mais espaço, porque a Tessa Thompson sempre merece mais espaço. Que atriz fantástica. Aqui como secundária, ela mostra aquela mulher que está sempre preocupada com seu marido e que também mostra o peso da sua carreira, que ela vê que ela está deixando sair pela sua mão por causa do seu problema auditivo. O problema, escolhas familiares, escolhas da vida, fizeram com que ela tivesse que ceder mão de muita coisa. E ela consegue entregar isso, com poucas falas, com poucos momentos. Você vê como ela consegue entregar uma Bianca até diferente e mais madura dos outros dois filmes. Eu adorei a atuação da Tessa Thompson. E mais uma vez, como eu falei no Homem-Formiga e como eu falei na minha crítica de Lovecraft Country, quando eu fiz a série saiu, eu tenho que elogiar mais uma vez Jonathan Majors. Jonathan Majors, pra mim, é o melhor vilão da franquia Creed, e com certeza, se você pegar a franquia Rock, ele se entraria como um dos grandes vilões dessa franquia, porque ele é mais do que um bom personagem, ele tem um bom ator atrás do bom personagem. E Jonathan Majors é um ator que ele consegue ir muito bem na parte expressiva, como na parte de como ele vai fazer com que o personagem esteja viva, porque através da sua expressão, através das falas que ele consegue entregar pro personagem, tudo parece que tem mais força, tudo parece que tem mais peso, tanto que no começo do filme, eu sabia para qual caminho o filme ia conduzir. A história estava seguindo batidas que eram muito parecidas com que a franquia Rock seguiu. Então eu sabia porque muitos caminhos eles iriam levar. Mesmo assim, no começo, o Jonathan Majors consegue entregar tanto carisma pro personagem dele, que na primeira luta dele eu torci por ele, por exemplo, para mostrar como ele é um ótimo ator, um ator expressivo e muito bom. E eu gostei muito do personagem, queria ver mais do personagem voltar, não por causa que o roteiro faz com que ele seja um personagem complexo, um personagem que a gente nunca viu. Não, ele segue várias batidas clichês que os personagens têm. Inclusive, como eu falei, você pega esse personagem, você consegue criar vários paralelos com vários personagens da franquia Rock como um todo. Mas o ator é tão bom, tão carismático, consegue fazer tão bem o seu papel, que eu queria ver mais dele. Um ator que eu gostei muito. E então, esse trio principal, então, é um dos melhores trios que tem nessa franquia como um todo. E você consegue ver eles muito bem aqui. Eu acho que quando eu paro pra pensar no filme, ele não é perfeito. Ele, como eu falei, eu gostei muito dele, da ação, dos personagens, até das batidas clichês, eu acho que elas são bem contadas. É o que eu falei, ele tem um problema um pouco da direção do Michael B. Jordan, por ser o primeiro filme dirigido por ele, mas o filme tem outros problemas. Eu acho que o grande problema desse filme fica quando sai um pouco da luta e da relação Adonis e Dame. Porque, assim, como eu falei, a franquia Rock é uma franquia que ela vive muito além das lutas. Há muita gente que nunca viu a franquia pra pensar, é uma franquia de boxe. E tem o boxe como a desculpa pro filme existir, vamos dizer assim. Mas o filme em si é muito mais do que isso. É a relação sobre pessoas, a relação sobre família, a relação de uma pessoa e como a vida pode mudar ela e como o esporte está em volta disso. Então o boxe ele é só uma desculpa pra gente discutir coisas muito mais interessantes, muito mais relevantes. É legal ver o boxe, mas não é o principal. E em Creed isso não mudou. Desde o primeiro filme a gente discute assuntos muito interessantes e muito relevantes. E aqui nesse filme isso não é diferente. Assuntos importantes, interessantes e relevantes. Assuntos interessantes sobre família, sobre relacionamento, sobre amizade, sobre família e sobre vários outros assuntos. Mas esses são os principais. Assuntos que são muito interessantes colocados na tela. Feitos e escritos por roteiristas bem feitos, competentes e na boca de atores muito bons. Só que fazem com que o roteiro pareça ser mais interessante do que ele é escrito no seu papel. Isso acontece por quê? Porque esse filme ele quer contar muita coisa ao mesmo tempo. E isso acaba virando um problema sim pro filme. Porque pra mim, Creed 3, o grande problema do filme é que ele tem muitos assuntos para discutir, muitos assuntos interessantes, mas que não tem tempo pra você sentir eles em tela. São tanta coisa que muitos assuntos são meio que deixados de lado e você meio que queria ver mais. Não que a solução que deram pra eles é ruim, mas parece que falta algo, um potencial desperdiçado ali. A discussão entre Adonis e a Mara, que é a sua filha. A discussão sobre ela ser alguém que está pegando os jeitos do pai, sendo alguém mais violento. E aí mostra o aprendizado e a relação do pai e filha. É algo que é meio que jogado por cima porque não tem tempo. A relação da personagem da Bianca com a música e como ela tem que deixar isso um pouco de lado. Outra coisa super interessante, que eles também não vão tão profundo porque o filme não tem espaço para isso. E até a ascensão do personagem do Dame, vivido pelo Jonathan Majors. É um personagem interessante e você
consegue ir conduzindo bem a história dele. Mas entre ele virar um spoiler, mas acredito que você sabe que vai acontecer isso, ele virar um campeão mundial até ir pro terceiro ato, praticamente pula um tempo muito grande e você não sente ele sendo campeão. Falta um pouco mais de reportagens, algumas coisas que aparecem na TV pra mostrar essa grandeza dele. Você não sente isso. Então, o grande problema pra mim de Creed 3 seria o momento da direção, que não incomoda, mas principalmente a parte como eles trabalham as histórias por trás. Eu acho que tem muito potencial, muita discussão interessante ali, mas que não é tão profunda assim, que não conseguem ser tão profundas. A discussão na superfície, ela é profunda, mas como eles vão trabalhar ela, aí que eu acho que vive um problema. A sorte do filme é que, de novo, ele consegue trabalhar muito bem os clichês do gênero, trazer coisas novas, ter uma boa trilha sonora e excelentes atores, que faz com que esses pontos deixem o espectador triste, decepcionado, porque sabe que o potencial de uma discussão mais profunda tá ali, mas mesmo assim não estraga esse filme que é, na minha opinião, excelente. Não é melhor que o primeiro Creed, mas mesmo assim eu achei excelente. Concluindo, eu sou um grande fã da franquia Rock, eu sou um grande fã da franquia Creed, e eu achei o terceiro filme dessa trilogia de Creed excelente. Creed 3 tem sim alguns problemas. Michael B. Jordan poderia ter alguns pontos que fossem um pouquinho melhor na direção, mas mesmo assim isso não atrapalha uma direção muito boa que ele tem, que em alguns momentos é muito mais do que boa, é excelente na parte da ação, que me agradou muito. E ao mesmo tempo, você também tem ótimos atores, você tem um bom roteiro, que sabe usar os clichês do gênero e trazer alguns assuntos bons, interessantes e relevantes pra tela, que me incomoda assim, que não são tão aprofundados e tão discutidos como deveria, mas são assuntos bons e relevantes e que estão ali, só poderiam ser mais aprofundados. E ao mesmo tempo você tem uma boa trilha sonora e você também tem um bom trio principal. Claro, os atores secundários também funcionam bem, mas Tessa Thompson, Jonathan Majors e Michael B. Jordan é um trio de respeito e que mostra respeito na sua atuação em tela e consegue dar mais camada e mais personalidade pros seus personagens que muitas vezes nem o roteiro consegue entregar. E por isso que eu fecho o filme Creed 3 com uma nota 8 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Creed 3? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.